Olá, pessoas. Meu nome é Maria Silvia. Estou aqui hoje para falar da última parte deste livro da minha autoria, O Mundo na Sala de Aula, né? Hoje é o nosso quinto encontro e eu vou falar sobre o último capítulo. Eu já expliquei nos encontros anteriores que no livro eu busco entender algumas razões do porquê do estudo de texto, dos resultados da exploração de texto em sala de aula não serem satisfatórios, né? E eu mostrei para vocês aquela pesquisa que o professor Marcos que fez nos livros didáticos, em mais de 2.000 questões, e ele chegou à conclusão de que nem sempre a exploração do texto induz o aluno a leitura mais significativa. Então, a conclusão que se chega é que o ideal é que sejam realizadas questões inferenciais, né? E eu, preferencialmente, essas questões inferenciais ocorreriam nas relações intertextuais, entre dois ou entre mais textos, né? Hoje eu vou falar para vocês mais especificamente sobre como tirar partido, como tirar vantagem desse tipo de atividade, reunindo duas ou mais disciplinas, né, com trabalho realizado com integração de áreas, né. Então, eu preparei esses, no slide 1, vocês podem ver aí, tem uma outra definição de leitura, cada vez eu apresento uma definição diferente, mas não é que a coisa ela vai se acumulando. Eu estou considerando aí a leitura, que a leitura faz um congraçamento, né? Por que um congraçamento? Porque em todas as áreas, em todas as disciplinas, os professores costumam trabalhar a leitura. É claro que não com o detalhamento que na área de língua portuguesa nós trabalhamos, mas o conteúdo normalmente é passado por meio de textos, né? Então, por isso que eu digo que não tem coisa melhor para você propor uma atividade integrada com outras disciplinas do que por meio da leitura, né? Vocês podem ver aí que nós podemos considerar que a nossa vida cultural ela é um entrelaçamento de leituras. Então, o que você poderia fazer? Você poderia sugerir ou pedir sugestões dos alunos, né? De temas, de assuntos que estejam interessando para eles, coisas atuais, coisas globais, coisas significativas que estejam na realidade deles mesmos, e aí escolher, né, esses temas para fazer os trabalhos. Esses textos você pode escolher, o aluno pode levar, pode haver uma troca, pode haver debates, pode haver reescritura dos textos, estudos desses textos. Então, existe toda uma movimentação de ler e escrever e reler e falar, né, desses assuntos, né, e a forma como de apresentação, você pode trabalhar com muitas, né? Existe um leque variadíssimo de gêneros com os quais você pode trabalhar, contos, crônicas, notícias, reportagens, diários, notas, provérbios, letras de canções, entrevistas, receitas, infográficos. Existe um leque variadíssimo, né, que eu cito aqui no livro, de gêneros que você pode trabalhar, né, e a tentativa qual é? Nós vivemos numa realidade que é multifacetada, né? Então, tentar dar uma visão para esse aluno mais ampla, uma visão mais crítica, permitir que ele faça a interligação dos saberes e também permitir que ele procure quais as necessidades da comunidade e traga isso, né? Quando eu digo, o título do livro é O Mundo na Sala de Aula. Então, trazer o mundo para a sala de aula, né? Para que isso provoque interesse no trabalho deles, né? Esse tipo de trabalho não adianta, como eu disse no nosso primeiro encontro, né? Quando, apesar de todas as dificuldades que o professor tem para exercer o trabalho dele,
Quando ele vai fazer o planejamento, então aí ele vai escolher o material com o qual ele vai trabalhar, né? Então, essa responsabilidade é responsabilidade dele, né? Então, um trabalho interdisciplinar, ele tem que ser da responsabilidade de todos os professores. Se você quiser fazer um projeto e integrar todas as áreas, não espere a iniciativa da própria instituição, né? Isso tem que partir do corpo docente. Eu já estou usando a palavra corpo docente mesmo, porque é como um corpo, são partes que formam um corpo. Então, essas partes têm que estar em harmonia, e vocês têm que fazer um combinado, um trabalho coletivo e ver, né, quais as disciplinas que podem entrar, dependendo, lógico, do tema que vocês vão trabalhar. Então, a gente sabe que essa estrutura escolar em disciplinas, ela não, vamos dizer, ela fragmenta o conhecimento, não é o ideal para o aprendizado. Vamos dizer, um recurso didático, né? Mas o ideal mesmo é que o aluno tenha uma visão mais global das coisas, dos problemas, dos temas, né? O mundo é muito complexo para você ficar olhando as coisas de apenas um ponto de vista, né? E o professor, ele tem que, em alguns momentos, ele tem que cruzar essas fronteiras, né? Eliminar essas fronteiras e tentar trabalhar conjuntamente, né? Inclusive, nesse tempo que nós estamos vivendo, o tempo dessa pandemia, né? Os professores, eles foram meio que empurrados para buscar outras alternativas, né? Do aluno ter o contato, ter o acesso ao conhecimento, não necessariamente só sentado numa carteira diante de uma lousa, né? Existem outras formas. Então, quando você vai trabalhar o projeto, lógico que com orientação do professor, outras fontes vão ser consultadas. Muitas vezes essas fontes são pessoas, são fatos, são coisas do cotidiano, não necessariamente, né, que tenham que ser feitas dentro da sala de aula, né. Eu não vou me deter na especificidade do projeto, da pedagogia de projetos, porque não é esse meu foco, eu vou só falar da parte mesmo relativa ao intertexto, né. Quais as possibilidades que esse trabalho, então, pode oferecer? Vocês podem ver no slide 2. Olha, acabei de falar, né? Ele vai ter uma nova forma de se apropriar do conhecimento, ele vai estabelecer as articulações, as conexões entre as diversas áreas do conhecimento, né? As áreas, elas não são estanques, elas estão só compartimentadas, né? E isso vai proporcionar para ele um desenvolvimento de autonomia, de autocontrole, de metacognição, tudo que eu venho falando nos encontros anteriores, né? Porque não vai ser eternamente aluno, ele vai sair da escola e ele precisa, em determinado momento, ele vai ter que assumir o leme do controle da cognição dele. Então, ele tem que já começar, né, a controlar, ter esse controle por ele mesmo, né, o autocontrole. Esse trabalho também possibilita que haja uma comparação entre textos verbais e textos não verbais, né? Você pode fazer transferência de conceitos de uma disciplina para outra. A intertextualidade, ela não tem que ser necessariamente explícita, ela pode estar ou implícita, ou você pode trabalhar, normalmente é o que acontece, a gente trabalha a intertextualidade temática, né? E aí, então, você vê como é que aquele mesmo tema, como ele se concretiza, né? Dentro daquelas condições dos gêneros, né? Como ela se concretiza diferentemente nos diversos gêneros, né? Nas características do gênero. Ele possibilita também, por exemplo, se você trabalha com notícias de jornais variados, de periódicos variados, então é possível você identificar o posicionamento ideológico, né? Quando você trabalha um texto, você pode identificar dentro do texto diferentes vozes falando dentro do texto, mesmo que não marcadas, né? Quando você trabalha inúmeros textos, então,
são essas inúmeras vozes que o aluno vai aprendendo a identificar, né? E o objetivo também é dar essa visão mais global das coisas para ele, né? Da realidade, uma visão não compartimentada, né? Depois, no próximo slides, então, também são possibilidades. O que se espera? Se espera que o professor possa dar essa orientação, essas ferramentas, né? E como eu expliquei, eu não vou falar especificamente da pedagogia de projetos, mas tudo tem que ser muito previamente combinado, as etapas do projeto, o cronograma com as datas, né? O que deve ser feito e o que deve ser, que material deve ser trabalhado em determinadas datas, tudo isso tem que ser feito pelo corpo docente mesmo, mas aqui vamos pensar nas habilidades, né? O que se pretende? A gente quer que o aluno possa relacionar os conhecimentos adquiridos com os dados da sua realidade imediata para entendê-la melhor, aplicar em seu dia a dia o que aprende na sala de aula, porque é muito comum os alunos questionarem, né? Por que eu tenho que aprender isso? Quando que eu vou usar isso na vida? E, como eu já falei, às vezes a gente se irrita um pouco, mas eles têm razão, né? Nós temos que encontrar as razões para eles. Então, o trabalho com o projeto, ele traz mais próximo dele, do dia a dia, né? O conhecimento que ele está tentando adquirir está mais próximo dele, né? Que ele tome decisões acertadas, que ele possa atuar para resolver os problemas que vão ocorrer nesse percurso, né? Nos grupos ou individualmente, eles vão ter que ir adquirindo essa independência de resolver os conflitos, formar as suas próprias opiniões e ter argumentos para manter as suas opiniões, né? Se for para fazer críticas, criticar com fundamentação, né? Assimilar os valores condizentes à sua condição de ser humano. Então, como eu já falei em outros momentos também, toda vez que você escolhe temas, escolhe textos, isso está permeado de valores, né? Então, são os valores que você quer passar. Você está formando o indivíduo, então você quer passar os valores e valores positivos, né? E buscar para quê? Para que ele possa buscar uma transformação, faltando sim justiça e dignidade. É o que a gente, quando se fala em formação da cidadania, né? Então, se você faz esse trabalho assim, integrado, é mais fácil de você conseguir, essas possibilidades ficam mais concretas, né? Então, eu vou dar um exemplo, sei lá, acho que é porque está se falando tanto desse assunto, então eu peguei um assunto que está sendo bastante comentado, que seria a questão do desmatamento. Vamos supor que você escolha falar sobre isso, porque você leu textos, você está ouvindo que o desmatamento está aumentando, e os alunos têm um interesse, e aí você vai trabalhar. Então, normalmente, o ponto de partida dos projetos é sempre em língua portuguesa, né? Então, você vai ter, às vezes, o ponto de partida pode ser uma frase, uma palavra, né? Eu escolhi aqui uma frase que foi atribuída a um cacique Seattle, eu não sei se realmente isso é real, mas é o que a gente encontra como autoria, né? Quando o último rio secar, a última árvore for cortada e o último peixe pescado, os homens vão entender que dinheiro não se come. Então, essa pode ser a frase que vai motivar todo o projeto. Ou você pode escolher, existem poemas, por exemplo, o Drummond tem um poema chamado Sussurro e um poema chamado Indagação, eles estão no livro Discurso de Primavera e Algumas Sombras. Então, esses poemas também poderiam ser, né, os motivadores aí do trabalho, né? Você vai trabalhar uma leitura, né? Eu estou sugerindo aí, dependendo do ano, se for sexto ou sétimo ano, pode ser O Homem que Espalhou o Deserto, se for oitavo, nono, pode ser Não Verás País Nenhum, do Inácio de Loyola Brandão, e aqui já, nesse Não Verás País Nenhum, já tem um intertexto, né, que é do verso do poema do Bilac, só que aqui, lógico que ele usou de uma maneira para contrariar o que diz o poema do Bilac.
Mas então, esses seriam textos literários, mas você pode, não necessariamente você precisa trabalhar textos literários, você pode trabalhar também com artigo de opinião, entrevista, artigo científico, você pode trabalhar com reportagens, notícias, né? Existem várias maneiras, desde que haja o intertexto, né? E aí eu dou alguns exemplos, por exemplo, história. História poderia trabalhar com as causas e consequências, quais os impactos ambientais, sociais, culturais, econômicos que ocorrem com o desmatamento, como é feito o combate, a prevenção, as terras indígenas, violência no campo, o Código Florestal, tudo isso poderia ser trabalhado pelo professor de História. Em Geografia, né, o mapeamento espaço-temporal que é feito, as características das regiões, como elas eram, como elas estão, quais as consequências da ação do homem nessas regiões, né? Ciências pode trabalhar com os biomas, biodiversidade, as tecnologias que estão sendo empregadas atualmente para fazer o monitoramento, né? As mudanças climáticas, né? Falar sobre o aquecimento global, sobre efeito estufa, sobre poluição, tudo isso. Matemática, você pode trabalhar os dados numéricos, os dados estatísticos, trabalhar com gráficos, com infográficos, né? Pegar esses dados e transformar. Em artes, você pode trabalhar os mapas, história em quadrinhos, charges, filmes, desenhos, canções, quer dizer, existem muitas possibilidades, né? E o mais interessante é que o intertexto, ele está aí, ele está permeando, né, tudo isso, ele está amarrando os assuntos, ele está apagando as divisões, né? O intertexto, ele que vai manter a conexão nessas áreas, em várias áreas, né? E por isso que eu acho que a intertextualidade, ela auxilia muito nessa hora. E o fechamento desse trabalho, nossa, o fechamento também você pode ou deixar por conta deles escolherem como eles querem apresentar, né, tudo que eles leram, tudo que eles escreveram, né? Se querem fazer um vídeo, se querem fazer um mural, se querem montar uma revista, montar um jornal, fazer uma exposição oral. Existem muitas maneiras, né, que você pode usar para fazer o fechamento desse trabalho. E com certeza muito se aprende, né, os professores inclusive, e a ideia é essa mesma, né? E se torna uma coisa mais interessante, porque, como eu falei, né, as fontes são muito variadas, os grupos têm que tomar as decisões, têm que tomar as iniciativas, isso tudo vai dando muita autonomia para eles, né? E, finalmente, tem mais um slide aí que eu queria falar um pouquinho. Eu já falei para vocês muitas vezes, já passei vários conceitos de leitura, então esse seria o último que eu vou apresentar, que seria com essa concepção de trabalho que eu falei anteriormente, a leitura, para mim, ela passa a ser um instrumento de conscientização, né, do aluno. Só vou citar aqui os 4 pilares da educação contemporânea que foram citados no relatório Delors, do Jacques Delors, quando eles fizeram eles fizeram aquela comissão internacional sobre educação no fim do século XX, eles fizeram já com vistas à educação do século XXI, né? Isso foi feito um relatório, o livro acho que era Educação, acho que era um tesouro a descobrir. Então, eles colocaram esses 4 pilares que tem muito a ver com tudo que eu venho falando nesses nossos encontros. Eles colocam o aprender a conhecer, justamente seria aquilo que eu também já falei várias vezes, que é impossível para um ser humano conseguir absorver todo o conhecimento que foi acumulado, né, pela humanidade. Então, o que você tem que fazer é aprender a aprender. E vai ser um estudante para o resto da vida, né? Então, o aprender a conhecer seria isso, seria adquirir os instrumentos que você precisa para
para ir sempre conhecendo, né? Aprender a fazer justamente, que eu acho que o trabalho com o projeto, ele dá isso para o aluno, né? Alguma coisa do agir no dia a dia, do fazer. Tem também a ver com a atuação profissional, porque aí o aluno ele está se preparando, ele está sempre se preparando, né, para o futuro dele, futuro profissional. O aprender a viver juntos diz respeito a conhecer o outro, conviver com o outro, a viver na coletividade, né? Tem a ver com a solidariedade, com o altruísmo, e está mais ligado mesmo a essa questão social. E o quarto pilar seria o aprender a ser, que ele diz que tem a ver com todos os outros, e ele fala que é a maneira de você sobreviver à desumanização do mundo, né? Então, como sobreviver a um mundo desumanizado, né? Então, aqui seria a questão do desenvolvimento da personalidade. Então, eu falo em formação da subjetividade, ele fala em desenvolvimento da personalidade, a questão da responsabilidade, a questão do discernimento, né? Porque a impressão que dá é que o aluno na escola ele está sempre se preparando para alguma coisa que ainda vai vir, ou que aquilo que ele está fazendo ali dentro da escola não tem nada a ver com o que ele está fazendo na vida real, né? Então é isso que a gente precisa, as coisas têm que se entrelaçar, né? Então, finalmente, eu coloco aí algumas coisas que eu acho que essa leitura mais crítica, né? Essa leitura mais significativa, mais ligada a uma ação social, ela tem que produzir, ela tem que ser para o aluno um instrumento de busca interior, compreensão do mundo em toda a sua complexidade, ela tem que dar a esse aluno a sensação de um pertencimento a um determinado segmento social, e o aluno ele tem que adquirir uma voz na produção cultural, né, do seu entorno, para que isso traga novas configurações sociais, econômicas, políticas, culturais, ou seja, o aluno ele tem que, de alguma forma, atuar, né? Atuar. E, para terminar, o que eu pretendia, né, com todo o meu trabalho com a leitura era fazer o aluno entender por que a realidade é como é e o que precisa ser feito para transformar, para mudar essa realidade, né? O Fauconbert, ele fala assim, a batalha da leitura é realmente uma batalha pela democracia, né? Então, o que eu estou pretendendo, né, muito pretensiosamente, por meio da leitura, é buscar a democratização do conhecimento, né? Tentar combater essa desigualdade social terrível que nós temos, né? Ou pelo menos tentar impedir que essa desigualdade ela se perpetue, né? Então, que o aluno consiga se preparar para mudar, para tentar melhorar as coisas, né? Enfim, isso foi o que eu tentei passar com esse trabalho, com esse livro. O livro tem ainda, no final, depois das palavras finais, tem sugestões de sequências didáticas, né? Tem sugestões para sexto e sétimo ano, e tem sugestões para oitavo e nono anos. Então, eu espero que vocês tenham gostado de todos esses nossos encontros, que vocês procurem o livro, que o livro ajude, auxilie bastante vocês na sala de aula, pelo menos essa foi a minha intenção. E até me despeço aqui, muito obrigada.